A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos ter aqui a nossa aula de número 109. A nossa aula vai ser um pouco mais breve, porque vamos encerrar aqui este tópico de número 4. Tópico de número 4, conforme a gente vem estudando aqui nas últimas aulas, trata sobre o programa paulino, principalmente acerca da segunda viagem missionária de Paulo e também sobre a terceira viagem missionária. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a viagem de Paulo à Ásia, né? Onde, além dele ter visitado várias igrejas que ele já havia estabelecido, também nesse período deu luz aí a vários textos importantes do Novo Testamento, como 1º e 2º aos Coríntios e a Epístola aos Romanos, que nós aprendemos na aula anterior. E hoje vamos falar sobre a conclusão desta missão de Paulo, né? O encerramento aí da sua terceira viagem missionária. Então, conclusão aí da missão paulina. Em Atos 20, Lucas descreve duas breves paradas a caminho da Palestina. A primeira parada foi a reunião em Troade, em que Paulo pregou. Trata-se de uma das descrições mais antigas da adoração cristã. A reunião celebrou-se no primeiro dia da semana à noite. Os discípulos juntaram-se para partir o pão juntos, talvez uma referência aí à chamada Festa do Amor ou a Festa Ágape, que culminava na ceia do Senhor, descrita em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 até o 26. A pregação fazia parte do culto. Nesse caso, Paulo pregou e ensinou pela noite adentro, porque ia partir no dia seguinte e talvez não retornasse. A segunda parada foi em Mileto, um porto importante da costa ocidental da Ásia. Paulo embarcou num navio direto que não tocava em Éfeso, a fim de chegar a Jerusalém para o Pentecostes. Quando o navio tocou em Mileto, chamou os anciãos da igreja de Éfeso para lhes dar uma mensagem de despedida. Lucas serviu-se dessa mensagem para atualizar, em resumo, a política missionária e as realizações de Paulo. Revela a sua consciência de que o aguardavam dificuldades em Jerusalém, conforme está em Atos capítulo 20, versículos 22 e 23. Esses versículos dizem o seguinte: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, Paulo tinha essa consciência, né, de que aguardaria dificuldades em Jerusalém e de que o seu trabalho na Ásia tinha terminado, conforme ele fala lá em Atos 20 e 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Pois na sua próxima viagem tencionava ir mais para o ocidente. Separou-se deles com uma despedida afetuosa, conforme está em Atos capítulo 20, versículos 36, 37 e 38. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. O resto da viagem decorreu sem incidentes, exceto os avisos repetidos a Paulo para se manter afastado de Jerusalém. Atos 21, versículo 4, 10 e 11 dizem o seguinte: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 10:
E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, versículo 11, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Apesar dos apelos dos seus amigos, Paulo persistiu no seu plano original, conforme Atos, versículo 21, versículo 4, e outros anuíram relutantemente, dizendo, esse versículo 4 de Atos 21 diz, faça-se a vontade do Senhor. Com esta visita a Jerusalém termina a fase mais ativa da carreira missionária de Paulo. Em pouco menos de um decênio, libertou os crentes gentios do jugo do legalismo, fundou igrejas desde Antioquia da Síria e Tarso da Cilícia, através do sul da Ásia Menor até Éfeso e Troade, e daí através da Macedônia e Acaia até o Ilírico. Escolheu e preparou obreiros como Silas, Timóteo, Lucas, Tito, etc. Deu início a uma literatura epistolar que era já considerada padrão de fé e de prática. Na sua pregação, lançou os alicerces da futura teologia e apologética da Igreja Cristã. E com os seus planos levou avante uma campanha de autêntico homem de Estado do evangelismo missionário. Os seus planos para uma viagem a Roma e à Espanha mostravam que ele queria dar à comunidade imperial uma fé não menos imperial. Apesar dos seus inimigos fidagais, que em relação àquelas pessoas que se nutrem de um sentimento hostil, muito entranhado e ativos, apoiou a Igreja Cristã num fundamento firme e formulou já a essência da teologia cristã, conforme lhe foi revelada pelo Espírito de Deus. Nesta última página, nós temos aqui um mapa do trajeto, da viagem missionária de Paulo, onde nós colocamos aqui uma legenda do lado esquerdo das principais rotas, dos principais lugares onde Paulo passou na sua terceira viagem missionária, conforme aí a rota do mapa à direita e a citação aí do lado esquerdo, Antioquia da Síria, Galácia e Frígia, Éfeso, Troade, nós temos aí a escrita da 1 aos Coríntios, Macedônia, depois Corinto, nós temos aí a escrita da 2ª Epístola aos Coríntios, e antes de volta para a Macedônia, a Epístola aos Romanos. Troade, Mileto, Tiro, Ptolemaida, Cesareia, Jerusalém. Então aqui nós temos um mapinha só para os irmãos terem uma noção do roteiro aí da terceira viagem missionária de Paulo. Então a nossa aula termina aqui e na próxima aula nós vamos entrar já no tópico de número 5, que fala sobre a prisão de Paulo. E nas aulas subsequentes falaremos sobre as epístolas produzidas na prisão. Filemão, Efésios, Colossenses e Filipenses. Que Deus abençoe cada um de vocês com suas respectivas famílias. Muito obrigado.